Primeiramente, é um prazer muito grande estar aqui na companhia de todos vocês. Eu espero que todos estejam me ouvindo bem, eu espero que a tecnologia esteja aí nos ajudando, não é? Quero dizer para vocês que todos vocês aí de Porto Velho, eu planejava começar a Porto Velho agora nesse primeiro semestre, mas, bem, estou aqui trancado na minha... Mas quero dizer para vocês, todos aí de Porto Velho, especialmente vocês, da Faculdade Sapiens, que é um prazer imenso estar na companhia de todos, ainda que na companhia virtual de todos vocês. O tema que me foi sugerido, e é um tema do momento, né, é o direito constitucional em tempos de pandemia. O direito constitucional durante a pandemia. Eu separei três aspectos que eu queria comentar com vocês. E queria agradecer aí a presença de todas as pessoas que estão interagindo conosco, especialmente os alunos da Faculdade Sapiens. Não é? O primeiro aspecto que eu queria conversar com vocês tem a ver com a democracia. Eu estive aí em Porto Velho, não é? Na Faculdade Sapiens, no ano passado, e o tema da minha palestra foi o mesmo em todo o Brasil. Eu viajei o Brasil dando uma palestra sobre retrocessos constitucionais. Esse foi o tema. Não é? É um tema que eu sempre tive muito receio, um tema que me chamou muito a atenção, mas alguns episódios dos últimos anos, especialmente do ano passado, alguns episódios me chamaram tanto a atenção que o meu medo inicial foi se agigantando, porque eu vi que aquilo que os autores pregavam realmente estava acontecendo. Que é o seguinte, segundo cientistas políticos, as democracias, elas se estendem e elas retrocedem como em ciclos pendulares. Então as democracias evoluem e depois as democracias recuam como num pêndulo. Não é? E eu até mostrei para os alunos aí da Faculdade Sapiens esse pêndulo. O autor que eu uso para falar disso é um autor norte-americano chamado Arthur Schlesinger Jr. E ele mostra que o pêndulo, a Graciane, por exemplo, assistiu à palestra. Ela teve a oportunidade de assistir. Então você, Graciane, vai lembrar dessa história do pêndulo, não é? Que as democracias elas se aperfeiçoam, depois elas recuam, e num prazo de aproximadamente 30 anos. Alguém vai me perguntar, Flávio, mas por que 30 anos? O que acontece? Por que 30 anos? Bem, tem a ver com as mudanças de gerações. As novas gerações, aqui estão pedindo, professor, para desativar os comentários para não travar muito. Eu creio que como a está pela faculdade, a senhora que tem que destravar por aí, destravar os comentários. Sabe destravar? É só clicar ali nos 3 pontinhos e desabilitar os comentários. Mas então, como eu dizia, esses 30 anos da democracia têm a ver com a mudança de gerações. A nova ficando frustrada com as promessas não cumpridas pela geração anterior. E aí essa nova geração, a democracia tem que voltar. Promessas das gerações anteriores não foram cumpridas. Então, isso, professora, vem acontecendo no Brasil inteiro. E no mundo inteiro. No mundo inteiro, a gente consegue perceber recuos democráticos. No mundo todo, não é? Agora, sem os comentários, eu acho que vai ficar melhor a visualização da turma aí. Vários sintomas desses recuos democráticos, sabe? Alguns sintomas são muito claros. Por exemplo, ataques à imprensa. Ataques à imprensa. Vem acontecendo no mundo inteiro. Esses ataques podem ser mais institucionalizados ou não. Veja, ataques à imprensa aconteceram já. Aconteceram na Turquia, aconteceram na Polônia, isso falando de Europa. Aqui na América do Sul, tivemos seríssimos ataques à liberdade de imprensa, por exemplo, na Venezuela. Na Venezuela, canais de TV são tirados do ar sem prévio aviso.
Nos Estados Unidos, Donald Trump não dá entrevistas para certos veículos de imprensa. O Trump ataca jornalistas. Bem, e esse modelo de ataques à imprensa a gente tem visto no Brasil. Não, normalmente quando eu falo isso, as pessoas dizem, Flávio, mas a imprensa é ruim. Veja, assim como em todas as profissões, há bons e ruins profissionais. Mas uma coisa é certo, a liberdade de imprensa é um dos pilares de qualquer democracia. Abusos, erros, profissional que atua de forma criminosa ou de forma vil, eles devem ser punidos nos termos da lei. Mas agora, limitar a liberdade de imprensa é terrível. Uma imprensa livre, ela tem a liberdade de mostrar o que é de bom e o que é de ruim no Brasil. Na década de 60 e 70, não havia liberdade de imprensa. Pra você ter uma ideia, por ordem do governo militar, até algumas epidemias não eram noticiadas. Brasil, noticiar que o Brasil estava numa epidemia de sarampo, o que vão pensar do Brasil tão próspero? Então, em resumo, não é? A liberdade de imprensa é um pilar da democracia, mas, infelizmente, no mundo inteiro, estão ocorrendo esses recuos democráticos. Outro exemplo de recuo nos direitos fundamentais que vem acontecendo nos últimos anos é uma reaproximação entre o Estado e a Igreja. Veja, o Estado laico, a laicidade, foi uma das conquistas do constitucionalismo moderno. Separar o Estado da Igreja. Mas o que se percebe no mundo inteiro é uma reaproximação entre o Estado e a Igreja, porque isso traz vantagens para os dois lados. Traz vantagem para o Estado, que tem como aliado certas igrejas que estão cheias de eleitores. Não é à toa que Donald Trump, lá nos Estados Unidos, por exemplo, declarou as igrejas como atividade essencial em plena pandemia. E olha que os Estados Unidos são o epicentro da pandemia no mundo, né? O Brasil está em segundo lugar, mas ainda os Estados Unidos estão em primeiro. Veja agora o prefeito do Rio de Janeiro. 90% das UTIs estão preenchidas no Rio de Janeiro. E ele, num decreto de hoje, autorizou a abertura das igrejas. Não é? Então, essa aproximação exagerada entre Estado e Igreja é um sintoma moderno. E até mesmo, e agora a parte que me entristece mais, o próprio povo começa a atacar a democracia. O próprio povo, não o povo de maneira geral, mas algumas pessoas vão nas ruas pleiteando o AI-5. Eu quero um novo AI-5, quero um novo ato institucional número 5. Veja, para uma pessoa defender um novo AI-5, das duas uma. Ou ela desconhece o que é o AI-5, ou ela nunca leu o ato institucional número 5, ou ela conhece e não tem nenhum apreço pela sua liberdade. Não é? Porque, veja, dentre outras coisas, o ato institucional número 5, o famoso AI-5 de 69, ele suspendeu o direito de reunião. Então eu não entendo fazer uma reunião, fazer uma manifestação em favor de um ato que é contra as manifestações, que proíbe as manifestações. Isso me parece tão incoerente, não é? Outra coisa que o AI-5 fazia é suspender as garantias da vitaliciedade e estabilidade. Então, quer dizer, no ato institucional número 5, não tinha mais juiz vitalício, não tinha mais promotor vitalício e nem tinha servidor público estável. Acabou a estabilidade. Essa é uma maneira de calar a boca de todo o Estado, né? Você cala a boca de todos os seus subordinados. Porque se o juiz disser alguma coisa, eu o demito. Se o promotor ajuizar uma ação contra mim, eu o demito. E se o servidor público falar alguma coisa, eu mando embora, né? E é estranho alguns servidores públicos defenderem o AI-5. Ou seja, estão defendendo a perda da sua estabilidade. Em resumo, por quê? Agora a conclusão. Por que as pessoas estão criticando tão duramente a democracia, as instituições? Porque, veja, está acontecendo no mundo inteiro esse desencanto com a democracia representativa no mundo inteiro. Né? O mundo inteiro, populações de todo o mundo estão descontentes com os frutos da democracia nas últimas décadas.
Quer ver um sintoma disso? Um sintoma disso é que no mundo inteiro as populações estão elegendo aquilo que em inglês se fala outsiders, quer dizer, as pessoas de fora da política, não é? Lá nos Estados Unidos elegeram o empresário, Donald Trump, que nunca ocupou cargo público. Na Ucrânia, elegeram o humorista presidente da Ucrânia. Seria o mesmo que no Brasil elegermos aí o Marcelo Adnet, por exemplo, presidente do Brasil, ou Luciano Huck, e essa é mais possível, não é? Eleger no Brasil. Então, em resumo, a eleição de outsiders. E olha que jogada interessante. Quando um político quer se eleger no tempo contemporâneo, ele diz que não é tradicional. Já percebeu? Tivemos um caso de um deputado de quase 3 décadas como deputado dizer eu sou diferente, não é? Então eu vou mudar isso daí, não é? Então isso é um sintoma mundial das pessoas elegerem ou outsiders, pessoas que estão fora da política. No Brasil, aqui em São Paulo, de onde eu sou, elegemos palhaço, tiririca, ator pornô, quer dizer, pessoas de fora do meio político tradicional. Isso mostra o desencanto. Agora, bem, qual é a minha sugestão? Sugestão que eu apresento, inclusive, no meu livro, né? Falo bastante disso. Na minha opinião, só existe uma maneira de aperfeiçoar a nossa democracia. E, obviamente, que a nossa democracia tem problemas. Mas só existe um jeito de resolver isso: com mais democracia. Veja, você não resolve os problemas da democracia acabando com ela. Né? Acabar com a democracia que está doente é como você resolver a doença matando o doente. Não é a saída, não é o caminho. O caminho é aperfeiçoar a democracia. No meu ponto de vista, a maneira de fazer isso é dar mais voz para a população. Eu defendo que haja no Brasil um aprimoramento, um aperfeiçoamento, uma ampliação da democracia direta. É que no Brasil existem algumas poucas ferramentas de democracia direta. Por exemplo, plebiscito e referendo. Ensinamos para os nossos alunos. Estão na Constituição. Agora a pergunta é, mas quando eles são usados? Quando são usados plebiscito e referendo? No Brasil, o último plebiscito em âmbito nacional foi em 93. Muitos dos nossos alunos talvez nem tenham nascido naquela época. 93. O último e único referendo dos últimos 30 anos foi em 2005, o da arma de fogo. Isso é uma vergonha. No Uruguai, o último plebiscito aconteceu faz 3 meses. No Brasil faz 30 anos. Isso é uma vergonha. Então precisamos aumentar o exercício de plebiscito, de referendo, porque, veja, o modelo no Brasil tá para não acontecer mesmo. No Brasil, quem convoca plebiscito e referendo é só o Congresso Nacional. Isso é uma vergonha. E o Congresso nunca convoca. O Congresso não quer que o povo decida por ele. Ele quer decidir. Porque é muito melhor, porque ele tem mais poder, porque ele pode negociar com empresários, ele pode negociar com o executivo. Ou seja, é muito melhor para o legislativo não ouvir o povo diretamente. Mas eu sou a favor, sim, de mais plebiscito, de mais referendo, mais iniciativa popular. A forma como é tratada no Brasil a iniciativa popular é uma vergonha. Porque, veja, além dos requisitos serem difíceis de serem feitos, quando chega no Congresso Nacional, o projeto de iniciativa popular tem o mesmo tratamento de um projeto de lei de um deputado. Então, quer dizer, um projeto de lei assinado por 20 milhões de brasileiros, um projeto de lei do deputado Alexandre Frota, aqui de São Paulo, tem o mesmo procedimento. Isso é uma vergonha, isso é uma vergonha. Então, na verdade, nós temos que aperfeiçoar essas ferramentas e, quem sabe, até criar outras. Vou dar um exemplo. Não sei se é bom, não sei se é ruim, eu gosto. Mas o recall, os americanos chamam de recall. Nossos vizinhos chamam de referendo revogatório. Né? É a possibilidade do povo, no meio do mandato, a partir da metade do mandato do governante, poder cancelar o mandato do governante pelo voto popular. Então, quer dizer, o povo, pelo voto, pode cancelar o mandato do governante. Não temos isso no Brasil. Se o povo brasileiro está insatisfeito com o prefeito, com o governador, com o presidente, o que o povo brasileiro faz? Bate panela,
escreve textão no Facebook, no meu caso da palestra, né? Não tem uma ferramenta democrática efetiva. Se o presidente ou se o governador é muito ruim no Brasil, o que a gente faz? Diz que ele é um criminoso, porque no Brasil é o único jeito de tirar a presidente é dizer que ele praticou crime de responsabilidade. É a única forma. E muitas vezes, quando não está claro o crime de responsabilidade, a gente força um pouquinho, porque o presidente é tão ruim, vamos encaixar aqui nesse crime de responsabilidade. E aí fica essa lenga-lenga, essa discussão de foi golpe, não foi golpe, foi golpe. Ou seja, por causa disso, a gente precisa aperfeiçoar a nossa democracia. Então, aperfeiçoar plebiscito, referendo, iniciativa popular, quem sabe o recall. Quem não gosta do recall, tem alguns amigos que criticam dizendo assim, mas Flávio, se implantarmos o recall no Brasil, vai ser uma eterna campanha eleitoral. Ou seja, o cara é eleito e já fica pensando daqui a 2 anos a manutenção do seu mandato. Ele vai ser uma eterna campanha eleitoral. A minha resposta é a seguinte, nós já vivemos uma campanha eleitoral de 4 anos. Hoje no Brasil não é assim, toda hora se fala 2022, eu quero fulano para 2022, e o sujeito já está pensando em 2022, quer dizer, já temos uma campanha eleitoral de 4 anos, só vamos abreviar isso com a possibilidade de, no meio do mandato, o povo cancelar o mandato do governante. Eu sou a favor do recall. E outra coisa que temos que melhorar, mas isso melhorar todos nós, não é? Essas mudanças que eu falei precisam de lei. Recall precisa de emenda constitucional. Melhorar o plebiscito, o referendo, precisa de emenda constitucional. Melhorar a iniciativa popular precisa pelo menos de uma lei ordinária para melhorar o procedimento. Mas tem uma coisa que não precisa de lei. Tem uma coisa que depende de todos nós, que é o povo brasileiro ter noção das ferramentas democráticas que ele tem. Não no ano passado, 2019, mas em 2018, eu rodei o tema. Os intérpretes da Constituição. É só o STF? É só o Supremo que é o intérprete da Constituição? E a resposta é não. Na verdade, todos nós somos intérpretes da Constituição. O francês famoso, Jean-Jacques Rousseau, naquele livro O Contrato Social, ele faz uma crítica para os ingleses, mas que se encaixa feito uma luva aqui para nós brasileiros. O Rousseau diz assim, pobres ingleses que acham que a democracia só se exercita no dia das eleições. Um povo que acha isso merece perder a democracia que tem. Na verdade, a democracia é algo que acontece não só nas eleições, mas entre as eleições. Então, os nossos alunos têm que compreender, por exemplo, quais são as ferramentas democráticas que nós temos. Vou dar um exemplo, ação popular. Ação popular é uma das poucas ferramentas que o cidadão brasileiro tem. Precisa de um advogado para ser ajuizado, mas é uma ação gratuita. Em regra, é uma ação gratuita, a não ser que haja má-fé, né? Que seja temerária ou de má-fé. Mas, em regra, é uma ação gratuita e serve para questionar violações ao meio ambiente, ao patrimônio público e à moralidade administrativa. Então, se o prefeito da sua cidade pratica um ato claramente imoral, você pode ajuizar uma ação popular. E não só contra o prefeito, contra o governador e até contra o presidente. Você pode ajuizar na primeira instância. Eu digo o seguinte, não é? No dia em que um prefeito praticar um ato imoral ou ilegal e 1.000 pessoas ajuizarem ações populares ao mesmo tempo, nós, povo brasileiro, nos tornaremos verdadeiramente intérpretes da Constituição. Porque ficamos de braço cruzado à espera da jurisprudência do Supremo. Na verdade, e a começar por nós, operadores do direito. Que se grande parte do povo brasileiro tem dificuldades de ler e escrever, e essa é uma triste realidade, nós conhecemos a Constituição, nós conhecemos as armas, somos as primeiras pessoas que ver de usar. Porque é como disse Dante Alighieri, né? O lugar mais quente do inferno é reservado àqueles que ficaram em silêncio em tempo de crise moral. Ter poder e não agir é um ato de covardia, e nós não podemos ser covardes
sobretudo quando o pêndulo democrático está claramente recuando. Então, esse era o primeiro aspecto da conversa, professora, que eu queria ter com vocês. A democracia e a responsabilidade que cada um de nós tem nesses recuos democráticos. Um segundo aspecto que eu queria falar com vocês é o aspecto dos direitos fundamentais. Você está me acompanhando bem aí? De vez em quando o vídeo dá uma travada, mas está dando para acompanhar? Está tudo certinho? Ótimo. Quanto aos direitos fundamentais. Beleza. Quanto aos direitos fundamentais, em tempos de pandemia, é importante frisar o seguinte. Então, primeiro uma frase que todo mundo já ouviu falar. Os direitos fundamentais, eles são relativos. Bacana. Os direitos fundamentais, eles não são absolutos. Existe uma discussão na doutrina se um ou outro direito fundamental é absoluto. Tem essa discussão. Por exemplo, proibição da tortura. Alguns entendem que essa proibição é absoluta, não há jamais nenhuma exceção. Outros se filiam a uma posição norte-americana do cenário da bomba relógio, que admite a tortura em casos excepcionalíssimos. Então tem uma discussão quanto a isso. Né? Mas tirando essas discussões pontuais, a grande maioria dos direitos, se não todos, são relativos. Os direitos, eles não são absolutos, eles são relativos. Eles podem ser relativizados. Existem limites aos direitos fundamentais. Todos os direitos fundamentais têm os seus limites. E é importante o nosso aluno ter a noção de que existem dois tipos de limites. Né? Todo direito tem esses dois limites. Alguns limites são limites internos. Quer dizer, limites dentro do próprio direito. Então, a ideia é que os direitos fundamentais, eles não se aplicam para todos os fatos da vida. Existem alguns limites que são internos, encontrados dentro do próprio direito. Vou dar um exemplo. Liberdade de expressão. A liberdade de expressão, claramente, não é um direito absoluto. A liberdade de expressão, ela não protege todos os discursos possíveis e imagináveis. Existem alguns discursos que não têm a proteção constitucional. Um exemplo que tanto a doutrina quanto a jurisprudência reconhecem. Discursos de ódio. Discursos de ódio não estão protegidos pelo artigo 5º, inciso 4 da Constituição, pela liberdade de expressão. Discurso de ódio não está protegido. Embora não haja lei definindo o que é discurso de ódio, prevalece o entendimento que discurso de ódio é aquele discurso que incita a violência ou incita a discriminação. Discurso de ódio não é apenas um discurso preconceituoso, um discurso agressivo. É mais do que isso. Discurso de ódio é aquele discurso que incita a violência, que incita a discriminação. E esse discurso não está protegido dentro da Constituição. Esses são limites internos do próprio direito. Além dos limites internos, nós temos os limites externos. Esses são mais fáceis, porque esses estão na lei. Pode ser na constitucional. Então, a Constituição, direitos que limitam. Então, por exemplo, a liberdade de expressão é um direito constitucional, artigo 5º, inciso 4, mas não pode ferir outros direitos fundamentais, como, por exemplo, a honra, que está no artigo 5º, inciso 10, por exemplo, a intimidade, que está no artigo 5º, inciso 10. Então, você não pode, com o seu direito fundamental, violar outros direitos fundamentais. E além desse limite que está na própria Constituição, agora vem onde eu queria chegar. Temos os limites infraconstitucionais. Os limites que estão abaixo da Constituição. Os limites impostos pela lei. Em resumo, a lei pode limitar alguns direitos fundamentais. A lei pode fazer isso. Não é? E não só quando a Constituição permite. Mesmo quando a Constituição não permite expressamente, a lei pode restringir direitos fundamentais. Olha, temos uma lei do mandado de segurança que prevê prazo para impetração do mandado de segurança. Temos a lei do racismo, por exemplo. A lei do racismo, ela limita os meus discursos. Eu posso fazer um discurso, mas não posso fazer um discurso preconceituoso com relação à cor, com relação à origem, com relação à procedência nacional. Então, quer dizer, as leis podem limitar os direitos fundamentais. E agora, em tempos de pandemia, foi o que a gente mais viu.
A gente está vendo todo dia aí lei limitando a liberdade de culto, proibindo igrejas de praticarem, de realizarem seus cultos. Temos lei mandando fechar o comércio não essencial. Temos lei proibindo as pessoas de frequentarem parques ou frequentarem praias. Ou seja, várias e várias leis limitando vários direitos, como, por exemplo, a liberdade de locomoção. A pergunta é possível isso? Ou tudo isso é inconstitucional? Porque eu tenho visto algumas pessoas dizendo que, olha, esses direitos só poderiam ser limitados durante o estado de sítio. Tem gente falando isso. Só se tivesse estado de sítio, poderia limitar a liberdade de ir e vir. Não é verdade. Durante o estado de sítio, é óbvio que pode limitar direitos, isso está previsto na Constituição. Mas fora do estado de sítio, direitos também podem ser limitados pelo Estado. Né? Veja o caso até da vida. Você tem uma ideia? A vida. A lei brasileira permite o aborto quando a gravidez é decorrente de estupro, por exemplo. Então, a lei está limitando a vida e nós não estamos durante o estado de sítio. Porque a lei pode limitar direitos. Mas aí vem o X da questão. Nós temos que verificar se essas leis que limitam direitos fundamentais, e elas podem limitar direitos fundamentais, se elas são proporcionais ou não. O X da questão está no princípio da proporcionalidade. Leis podem limitar os direitos fundamentais, mas elas devem ser proporcionais, elas devem atender o requisito da proporcionalidade. Esse requisito da proporcionalidade tem 3 critérios aí para aferição. Tem 3 critérios. Então, é meio que uma fórmula para... A de amor, NP de paixão. ANP. Os requisitos são adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Então, adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Vamos lá. Primeiro, adequação. Para saber se uma lei é constitucional ou não, uma lei que restringe direitos fundamentais, temos que saber se ela é adequada. Ou seja, se essa lei restritiva alcança o seu objetivo. Bem, agora durante a pandemia, qual que é o objetivo principal? O objetivo principal é diminuir o contágio. Portanto, vamos pegar um exemplo. Suspender os cultos religiosos. Essa medida de suspensão dos cultos religiosos, isso diminui o contágio da doença? Sim. Né? Sim. Então, ou seja, preenche o primeiro requisito, a adequação. A medida é adequada. Agora eu vou dar um outro exemplo que aconteceu em São Paulo. Escrevi sobre isso. Há mais ou menos uma semana, na cidade de São Paulo, o prefeito ampliou o rodízio de veículos, ou seja, manteve a atividade econômica ficou igual. O que estava fechado, continuou fechado, o que estava aberto, continuou aberto. Só que ele diminuiu o número de carros na rua. Então, carro com placa ímpar só anda no dia ímpar. Placa com placa par só anda no dia par. Qual que é a conclusão disso? Se você diminui o número de carros na rua, mas o comércio continua igual, o que aconteceria, obviamente? Ia aumentar o número de pessoas no transporte público. Daí eu te pergunto, essa medida do prefeito é adequada para diminuir o contágio? Não, não é adequada. Se não é adequada, é desproporcional e, portanto, é inconstitucional. Eu escrevi sobre isso. Bem, não precisou o judiciário dizer isso. O próprio prefeito viu a bobagem que fez, porque no dia seguinte aumentou o número de pessoas no transporte público e ele revogou o seu decreto. Mas é o tipo de situação em que poderia o judiciário intervir e dizer que aquela medida era inadequada e, portanto, feria o princípio da proporcionalidade. Primeiro critério é esse, a adequação. Segundo critério, esse é o mais difícil de se ver na prática. É o critério da necessidade. A gente tem que ver se aquela medida restritiva é a menos lesiva possível dentro da possibilidade que nós temos. Dentro dos recursos que temos, se aquela medida é a menos lesiva possível. Então, por exemplo,
temos que fazer uma comparação. Soluções que há possíveis para diminuir o contágio. Essas medidas de isolamento são as menos lesivas para os direitos das pessoas? Você vai me dizer, não, Flávio, tem medidas melhores. Fazer teste nos 200 milhões de brasileiros. Ok, essa medida com certeza é melhor, mas não tem dinheiro para isso. Não tem dinheiro nem testes para isso. A melhor solução, com certeza, era uma vacina. Vacina a população brasileira e resolve o problema. O problema é que não tem vacina ainda. Né? Então, quer dizer, dentre as medidas possíveis, né, essas medidas de isolamento que estão sendo praticadas parecem ser as necessárias. E o terceiro critério, que esse é o mais fácil de todos, é a proporcionalidade em sentido estrito. É a gente colocar numa balança os direitos em conflito e verificar qual direito prevalece. Então, por exemplo, de um lado a liberdade de culto, do outro lado está o quê? Essas medidas que cerceiam esses direitos estão pensando em quê? Saúde e vida. Então, de um lado você tem a liberdade de culto, do outro lado você tem a saúde e a vida da população, aí a saúde e a vida prevalecem nesse caso. Veja, não estou dizendo que a liberdade de culto não é importante, ela é importantíssima. Mas nesse caso concreto, entre a saúde pública e a liberdade de culto, a saúde pública e a vida prevalecem. Então, esses são os critérios para verificar se os atos de restrição aos direitos fundamentais são constitucionais ou não. Então, portanto, nós, estudantes de direito, profissionais do direito, a gente tem que ter a responsabilidade de usar os nossos conhecimentos em cada discussão que a gente participa. Porque eu vejo a população apaixonada por razões políticas acaba ficando o raciocínio de forma turva, né? Então, alguns dizem que os prefeitos e governadores são ditadores, outros dizem que o presidente é um genocida. Não, veja, nós, profissionais da área do direito, temos que analisar esses casos com aquilo que a vida nos proporcionou, não é? Que é o conhecimento jurídico. Então, sejamos muito racionais na abordagem desses temas relacionados à pandemia, porque eu sempre digo o seguinte, quando essa pandemia chegar ao fim, e se Deus quiser ela chegará ao fim no final do ano, com a vacina, no ano que vem, o quanto antes melhor para todos nós. Mas quando essa pandemia chegar ao fim, é importante a gente olhar para trás e verificar como nós agimos durante a pandemia. Fomos covardes, fomos imaturos, fomos irracionais, fomos egoístas, ou o contrário, fomos altruístas, fomos racionais, fomos ponderados, fomos educados, fomos urbanos. Ou seja, essa pandemia é meio que um teste para a civilidade da nossa sociedade e de cada um de nós, viu, professora? Fique à vontade para fazer suas interpelações. Perfeito, professor. Eu estava aqui com as suas observações e cada vez mais a gente vai ficando mais ansioso, né? Porque são tantas polêmicas que envolvem esse momento. E uma das coisas que os alunos assim sempre nos colocam em xeque, e aí eu queria já ouvir um pouquinho da sua opinião, já que falamos aí da participação, né, popular, de que maneira que nós podemos aí interferir um pouco em tudo que a gente critica, né? Nós temos instrumentos e é preciso que a população conheça esses instrumentos. Eu falo por mim, eu, por exemplo, nunca propus uma ação popular. Então, talvez esteja na hora da gente que tem o conhecimento também começar a agir com eventos e cobrar, né, aquilo que a gente tem conhecimento. Então, esse último momento da sua fala é importante. Quando a gente conhece, a gente tem mais responsabilidade ainda do que aqueles que desconhecem, né? E aí eu queria aproveitar para lhe fazer um questionamento aos poderes da nossa república. Esses dias eu estava fazendo uma live com um colega e a gente discutindo, né, essa relação do Poder Executivo, suspender o decreto do presidente, suspender a nomeação de um agente da Polícia Federal, como foi o caso.
Fala um pouquinho para a gente como é que você enxerga hoje no Brasil a relação entre os nossos poderes, especialmente nesse momento de pandemia, que tantos Veja, atos são de fato, tomados pelos claramente chefes o do Brasil executivo, em não âmbito vive municipal, um dos estadual e seus federal, melhores e o momentos na judiciário separação dos atuando. poderes, né? Como é que ele Isso pode me fazer faz esse lembrar controle muito desses os atos anos 30 lá nos administrativos? Estados Unidos, na época do New Deal. A mesma tensão que houve lá entre o presidente Franklin Roosevelt e a Suprema Corte nos Estados Unidos, algo semelhante está acontecendo aqui no Brasil, não é? E nós precisamos, de fato, estudar de forma muito séria o que nós queremos dessa separação dos poderes, não é? Tem um sintoma que aqui nós sentimos no Brasil, é um assunto bastante discutido no Brasil, é o excesso de protagonismo do poder judiciário, né? É o que no Brasil nós chamamos de ativismo judicial. Bem, esse é um sintoma realmente sério, que precisa ser discutido no Brasil, a ponto de, agora durante a pandemia, nós tivemos aí juízes que decretaram o lockdown. Nós tivemos em Goiás o juiz que decretou, o TJ de Goiás, que decretou a reabertura de academias. Veja, esse não é um papel do judiciário, não é? Dizer se o comércio deve abrir ou deve fechar, ou que comércio deve abrir ou fechar, claramente, esse não é um papel do judiciário. Todavia, é absolutamente salutar aquilo que nós chamamos de freios e contrapesos. Então, dizer que os poderes são independentes não significa dizer que os poderes são absolutamente independentes, não é? As interferências, elas são necessárias. As interferências são necessárias. Por exemplo, no tocante à nomeação a cargos públicos, não é? Por exemplo, no caso de nomeação para ser ministro. Em 2018, naquela minha palestra que eu rodei o Brasil de intérpretes da Constituição, eu falava disso naquela época. Eu entendo que existem requisitos implícitos que devem ser cumpridos pelo administrador. Por exemplo, o desvio de finalidade. Quando ele nomeia para algum cargo público na administração uma pessoa próxima dele com outros objetivos que não o bem da administração, ele viola o princípio da legalidade. E eu entendo que, em casos extremos, pode o judiciário participar. E eu acrescento outros requisitos além desse, não é? Por exemplo, o requisito da eficiência. Essa é uma jurisprudência antiga do Supremo que foi meio abandonada. O princípio da eficiência é um princípio constitucional. Então, eu entendo que nomear uma pessoa sem qualquer experiência na área de sua pasta ou na administração pública, isso viola a Constituição também. Né? Então, nomear uma pessoa sem qualquer... Não estou dizendo que o presidente tem que nomear o mais experiente da área. Não, ele tem liberdade para escolher. Mas nomear uma pessoa absolutamente despreparada, sem qualquer condição de exercer aquela função, é uma violação do princípio da eficiência. E qual que é a minha ideia? Então, eu entendo que, nesse caso, pode o judiciário interferir. Mas o judiciário não vai interferir de ofício. Ele vai interferir porque alguém vai pedir, porque alguém vai ajuizar a ação. E quem deve ajuizar essa ação? Eu acho que todos nós. Não é? Nesse último caso recente e polêmico da nomeação pelo presidente do chefe da Polícia Federal, eu ajuizei uma ação popular. Eu e um amigo advogado de Goiás ajuizamos uma ação popular na Justiça Federal de Primeira Instância. Eu confesso que eu ajuizei porque eu já estava me sentindo hipócrita de dar palestra no Brasil inteiro, mandando todo mundo ajuizar a ação popular e eu não fazer isso. Então, quer saber uma coisa? Eu vou ajuizar também. Ajuizei. Aproveitei que é tempo de pandemia, eu estava trancado em casa, né? Então, portanto, bem, já que eu estou com um pouco de tempo, lá vou eu ajuizar a ação popular. Mas o meu raciocínio é o seguinte: isso tem que começar nas cidades. Isso tem que começar contra atos do prefeito. Isso tem que começar contra atos dos secretários municipais, depois estaduais, depois nacionais. Porque assim, os próximos administradores, eles vão pensar duas vezes na hora de fazer nomeações descabidas. Eles vão pensar, não, é melhor não nomear esse sujeito que não sabe de nada, porque vai chover ação popular, vai ficar mal para mim.
Então, essas ações populares ajuizadas pelas pessoas e essa interferência do judiciário tem um efeito não apenas nocivo, como a maioria das pessoas vê, né, esse efeito nocivo, mas um efeito positivo de aperfeiçoar a administração pública, não só desse administrador, como dos próximos. Perfeito. E aproveitando, então, eu tenho algumas perguntas aqui. Cabral, comigo. E aí, estaduais e prefeitos têm o seu direito violados. Esses direitos realmente estão sendo violados? Acredito que você também fez um comentário, mas se quiser complementar daí. Ao se analisar a federação adotada como forma de Estado e a organização de competências dada pela Constituição e também a decisão do Supremo ao relembrar que houvesse uma competência comum dos entes e que o presidente não pudesse se sobrepor aos outros chefes do executivo, qual é o impacto, em se tratando especificamente de competências dos entes federativos, que a pandemia pode ter no direito constitucional? Aqui eu acho que ele trabalha também a questão dessa interferência do executivo, né, da relação entre os poderes. E aí, se você quiser fazer uma resposta única para a gente. Perfeito. Então, bem, primeiro, essas medidas tomadas por prefeitos e governadores, elas não estão suprimindo direitos fundamentais. Por exemplo, hoje mesmo eu fui na farmácia, não é? Apesar de ser uma medida bastante restritiva na cidade onde eu estou, mas eu fui na farmácia. Mas não há dúvida que os direitos estão sendo limitados, não é? Eu defendo que a maioria dessas limitações são constitucionais, porque, como vimos antes, estamos tentando minimizar, não é, a proliferação da doença. Olha, eu sou professor em Portugal, tenho muito orgulho de ser professor em Portugal, então eu acompanho com um misto de alegria e tristeza o que está acontecendo lá em Portugal. Bem, primeiro a parte da alegria, né? Portugal se recolheu por 2 meses. Por 2 meses, Portugal realmente fez medidas absolutas de restrição. Absolutas de restrição. Então, as pessoas, de fato, só podiam sair de casa ou para ir no supermercado ou para ir na farmácia. É claro que os impactos econômicos disso são terríveis, mas Portugal fez uma quarentena rigorosa de 2 meses. Pessoas que saíam de casa fora dessas duas hipóteses eram presas, inclusive. As pessoas não podiam sair das suas cidades. Foi assim por 2 meses. Foi assim por 2 meses. Só que Portugal foi um exemplo de pouco contágio da doença e Portugal agora está reabrindo. As escolas estão reabrindo, as pessoas voltaram às praias, porque elas souberam, portanto, manter uma quarentena rigorosa. Todo país que fez isso funcionou. Está voltando, está reabrindo com segurança o comércio, a indústria, o lazer, etc. Nós no Brasil, infelizmente, não só no Brasil, hein? Brasil, Índia, Paquistão, países mais pobres, não é? E o Brasil, infelizmente, se encaixa nisso. Países em que o Estado não conseguiu garantir a subsistência, tiveram que sair para trabalhar. Bem, esses países não estão conseguindo conter, não fizeram uma coisa profunda, e aí a curva não para de subir, não para de subir. Então, quer dizer, essas medidas de restrição, elas são necessárias para salvar a população, principalmente a população mais carente, aquela população que não vai ter hospital, que não vai ter UTI. Então, essas medidas de restrição, elas são constitucionais na grande maioria das vezes. Poucas as medidas restritivas são inconstitucionais. Dei um exemplo do rodízio lá de São Paulo, então tem que analisar o caso concreto. Não é? Quanto ao assunto federação, não é? As competências dos entes federativos, bem,
Em países como o Brasil, Argentina, Estados Unidos, nós somos federações. A solução é mais complexa do que nos estados unitários. No Chile, por exemplo, a ordem vem de cima. Não é? No Uruguai, que é um país... O Uruguai, aliás, é um país maravilhoso e exemplar. Não é? O Uruguai, a educação é gratuita até o ensino superior e com muitas faculdades. O Uruguai é um exemplo para todos nós. Não é? E o Uruguai teve 0 mortes ontem. 0 mortes. Não é? Embora seja um país pequenino, mas é um país exemplo para toda a América do Sul. Né? Então, o Uruguai é um estado unitário, é mais fácil tomar a decisão. Então, o presidente uruguaio, Lacalle Pou, ele dá uma ordem para o Chile. Né? Agora, federações, é o caso do Brasil, Argentina e Estados Unidos, você tem a competência da União, mas você também tem a competência os estados têm autonomia. Quem define a competência dos entes federativos é a Constituição. E no tocante à saúde, a Constituição ela é muito clara, muito clara. Para administrar quanto à saúde, a competência é comum. Todos são responsáveis pela saúde. União, estados, município, DF, isso para administrar a saúde. E para legislar quanto à saúde, a competência é concorrente. A União faz a lei geral para todo o Brasil, mas cada estado pode legislar de forma específica. O que é justo, né? Legislar de forma idêntica na saúde do estado do Amazonas, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, de Rondônia, são realidades diferentes. E cada estado pode legislar de acordo com as suas peculiaridades. E os municípios, nos termos do artigo 30, inciso 2, podem suplementar a legislação estadual e federal no que couber. Então, esse é o modelo da nossa federação. E foi o que o Supremo decidiu no caso da pandemia. É que nós, brasileiros, estamos tão contaminados por essa discussão política que muita gente já disse, olha, Supremo golpista, o Supremo está desrespeitando... Não está desrespeitando nada, não é? É a competência dos entes federativos. Antes dessa decisão do Supremo, eu já tinha escrito bastante sobre isso nas redes sociais, tinha gravado vídeos sobre isso, e o Supremo disse o que está na Constituição. Essa é a competência dos entes federativos. Tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo, professora. Eu vou, acho que... Ah, tá. Beleza. Perfeito. Uma hora no Instagram. Eu queria já dar encaminhamento, então, para as considerações finais. Mais uma vez, agradecer muito a sua participação aqui com a gente. Dizer que didática pela sua docência, a Faculdade Sapiens, a gente, quando foi discutir a ementa, a gente realmente quis o seu nome dentro da nossa bibliografia indicada, porque sabia da sua competência, né, dos seus estudos e da sua, e acho que é meio que comum aqui, da sua humildade, né, tudo que você, as palestras que você dá, as lives que você faz é sempre com muita vontade, com muito engajamento. Então, isso deixa a gente muito feliz. Apesar de ser pós-doutor, a sua humildade faz com que esse título valha mais ainda. E eu fiquei muito feliz em ouvi-lo. A gente teria várias perguntas aqui sobre composição de Supremo, sobre muitas coisas, formação jurídica para chefes do Executivo, algumas coisas que ainda acho que a gente vai ter umas oportunidades para conversar, eu espero. E aí eu queria lhe passar para fazer suas considerações finais, enfim, para que possa complementar essa brilhante palestra pra gente. Claro, professor, eu quero agradecer a sua condução muito gentil. Quero agradecer a todos os alunos da Faculdade Sapiens. Quero dizer aí para vocês que eu estive o ano passado na faculdade, fiquei admirado a qualidade das instalações, a qualidade dos professores, a gentileza dos alunos. Eu fiquei apaixonado. E depois que soube que o meu livro é adotado na bibliografia da faculdade, isso me enche de honra, me enche de alegria, me enche de orgulho. Eu não tenho palavras para agradecer para vocês. Podemos combinar o seguinte,
No ano que vem, se Deus quiser, todos nós com muita saúde, nos reencontraremos aí em Porto Velho, porque é um lugar pelo qual eu sou apaixonado, adoro o povo daí, adoro o peixe daí, que também é maravilhoso. Eu adoro vocês aí de Rondônia, de Porto Velho. Muito obrigado pelo convite. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa breve conversa e eu não vejo a hora de nos reencontrarmos pessoalmente. Muito obrigado pelo carinho. Que bom, professor. Obrigada. Os alunos pediram para eu cobrar uns livrinhos para sortear, uns autógrafos aí. Depois a gente conversa, então, sobre um livrinho para sortear. Claro, combinadíssimo. Obrigada, professor. Um grande Um abraço. abraço para vocês. Encerrar. Encerrar.